Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Um programa transmitido pela Supercanal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. O Brasil é o segundo país no mundo onde mais se realiza cirurgias de redução de estômago, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. Os índices de obesidade e de doenças associadas como diabetes e hipertensão não param de crescer. Em 2012, o SUS reduziu de 18 para 16 a idade mínima permitida para a cirurgia bariátrica. No ano passado, o setor público passou a cobrir também as cirurgias realizadas por vídeo, um método mais moderno e menos invasivo. Nosso país tem sido pioneiro no avanço das técnicas cirúrgicas. E um dos grandes nomes da medicina nessa área é o nosso convidado de hoje, caratinguense, mas que mora em Patinga, filho de Francisco Tomás Rodrigues e Maria Aparecida Nobre Rodrigues. Ele estudou em escolas públicas, depois ingressou na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é uma das maiores referências em cirurgias bariátricas e torácicas de Minas Gerais. Cirurgião, pai, marido e nas horas vagas também produtor rural. Ficou curioso? Já já você vai descobrir quem é esse nosso convidado muito especial de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, transmitido pela Supercanal TV, TV Sistec e UNEC TV. Vamos conferir o quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Daniela Carvalho, moro em Caratinga e sou advogada. Quero parabenizar toda a equipe do Começo de Conversa, pois as entrevistas estão super interessantes. Parabéns! Nosso muito obrigado, nosso abraço, doutora Daniela Carvalho, pela participação. Você também pode participar do Começo de Conversa. Envie os seus comentários, as suas sugestões ou seu recado para o endereço começodeconversa@uol.com.br ou envie o seu vídeo pelo WhatsApp 33 98899 2831. Estamos recebendo aqui hoje um dos pioneiros em cirurgias por vídeo na nossa região, uma evolução importante na medicina. É um dos maiores cirurgiões bariátricos e de tórax na nossa região mineira. Hoje tenho a honra de conversar com o Dr. João Batista Tomás Rodrigues. Doutor João, seja muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Prazer todo nosso, Eugênio. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Doutor João, que é de uma família que vem de 11 filhos, é isso? São um total... 10 irmãos, 9 vivos. É mesmo? É. Criados aqui em Caratinga. Todos em Caratinga. Seu pai é comerciante, foi Isso. comerciante aqui na região. Meu pai é comerciante, hoje aposentado, né? Conhecido popularmente Chico do Gás. Né? Meu irmão, o José Antônio, é o Zé do Gás, Zé do Gás, muito né? conhecido na região. É. E a família toda, a maior parte da família hoje mora fora, né? Tem irmãos médicos, né, que moram fora, né? Irmã Rogéria, né? E outros profissionais, como meu irmão, que é engenheiro, Francisco Carlos, né? Que é professor na Federal de Minas Gerais. Muito bem. Ou seja, O Zé do Gás, até o sobrenome do apelido, né? Seu pai era o João do Gás, ele é o Zé do Gás. Foi o suporte, trabalharam né, juntos, com comercial certeza. da família. Mais alguém trabalhou com seu pai lá no... Sempre quando a gente tirava férias, todo mundo participava, né? Que era uma empresa familiar, não era uma empresa de grande porte, médio porte, mas todos participavam, davam sua colaboração para dar o suporte. Médico na família, mais algum? Tem. Médicos, da minha família, da minha geração, eu sou o primeiro. Tenho uma irmã que é radiologista, hoje ela é radiologista na Axial em Belo Horizonte. É uma empresa de grande porte, ela é especialista em ressonância magnética do joelho. Então ela super especializou, né? E dentro da área se destacou muito no cenário nacional, inclusive. Muito bem. Você sai da escola pública para fazer uma federal em Juiz de Fora, é isso? Foi. Na escola pública onde? Caratinga? Estudei no grupo escolar Sinfrônio Fernandes, depois na escola estadual deputado José Augusto Ferreira, e saí daqui de Caratinga, daí então fui fazer o vestibular em outras cidades, além de Juiz de Fora, e acabei ficando em Juiz de Fora por interesse pessoal e familiar, por vínculos com professores na época lá. É uma cidade bacana, né? Uma cidade muito espetacular. Boa. 600 mil habitantes. Muito boa a cidade, né? É, na época, grande incentivadora minha
para ir para Juiz de Fora era a doutora Neuza, advogada, que tinha aqui em Caratinga um cursinho de francês. Eu lembro. Então ela trabalhava no sentido de me dar um suporte até para ir para Juiz de Fora, para ser monitor na escola dela do cursinho de francês. Sim. Doutora Neuza eu lembro uma passagem dela, foi candidata a vereadora, parece, e ela era tida como eleita, todo mundo. Aí o pessoal começou a falar assim, ela já está eleita, eu vou votar. Vou votar em fulano, porque a doutora Neuza já ganhou. Acabou não sendo eleita. Mas ela é uma pessoa fantástica, é muito querida. Né? Mas eu queria voltar nessa questão da escola pública, porque você falou no colégio estadual, eu também estudei no colégio estadual, né? O Eduardo Rezende passou por aqui outro dia na entrevista, ele também estudou no colégio estadual José Augusto Ferreira. A escola pública naquela época, ela era de qualidade, né? Era de qualidade e os professores tinham um vínculo com os alunos que era um vínculo que infelizmente a gente vê no cenário nacional hoje que esse vínculo acabou. Sumiu, acabou. Né? É o vínculo de respeito mútuo, né? E de um vínculo muito forte na formação educacional. Era a sua segunda família, segundo lar, segundo pai, segunda mãe estavam ali presentes, né? É uma pena, né? A gente deseja que o ensino público volte a ter essa qualidade, né? Porque a gente procurava a escola pública, não era nem questão de poder pagar ou não poder pagar a particular, porque ela era boa mesmo, de fato. Como nós temos hoje na Caratinga ainda, Menino Jesus de Praga, né? Uma escola que é pública e é uma escola de muita qualidade. Qualidade. Né? Mas a gente sabe que isso não é culpa de professor nem diretor, é culpa do modelo de educação. Do modelo educacional. Plantaram pouco caso com o professor, com reconhecimento salarial, vários fatores. Né? E Juiz de Fora, você terminou a medicina e escolheu, fez residência em quê? Eu fiz residência em cirurgia geral em São Paulo. São Paulo. E fiz a minha residência em cirurgia torácica, eu comecei em São Paulo e acabei terminando meu curso de cirurgia torácica, especialização no Rio de Janeiro. Na Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Tisiopneumologia, hoje extinto, pois foi anexado ao Hospital do Fundão. Né? Há pouco, inclusive, conversando com o Eduardo Cortes, que é um grande nome, uma grande expressão da infectologia do Brasil, que é diretor do Hospital do Fundão, da Escola do Fundão, que é Hermínio Fraga, me parece o nome, se não me engano. E conversando sobre essas transições do Instituto de Tisiologia e Pneumologia para o Fundão e o que foi aquela época no Brasil, onde o Brasil representava, e o Rio de Janeiro, na época, então, era um dos maiores centros de pesquisa de doenças do aparelho respiratório. Né? Tinha anexado o Instituto Manguinhos, como centro de micologia, com grandes nomes, ainda são pessoas e figuras de expressão nacional e internacional no Brasil, pioneiros, né, na pesquisa. Hoje as coisas mudaram bem do que era na época, né? De forma que eu fiz, então, o curso básico na Federal de Medicina, na Federal de Juiz de Fora. Foi para São Paulo. Depois terminou e terminei e concluiu minha formação no Rio de Janeiro. Antes da gente continuar nessa trajetória sua, eu quero saber como que você veio parar em Ipatinga, é porque você falou em Dr. Eduardo Cortes, e nós chegamos a conversar para ele passar por aqui, para fazer uma entrevista, mas as datas não coincidiram. O vínculo internacional. E aí eu aproveito, nós estamos gravando aqui o começo de conversa com o Dr. João, deixo o convite de novo ao Dr. Eduardo Cortes, estamos te aguardando aqui para o começo de conversa. Com certeza. Né? O nome que tem que estar aqui. Ipatinga, como é que o senhor foi parar em Ipatinga, doutor? Um acidente de percurso. Na verdade, eu vi para Caratinga porque eu tinha um convite para ficar na Federal do Rio de Janeiro e tinha, na época, vínculos no estado de São Paulo e no município de São Paulo. E também havia um convite para ficar em São Paulo. E o grande centro é sempre um local, claro, que interessa, mas você tem que estar inserido no contexto da evolução de uma grande equipe. E aquilo ainda não estava muito claro para mim. Passeando em Caratinga, vivendo esse dilema, até que me falaram do hospital, onde eu trabalhei por 26 anos, que é o Hospital Márcio Cunha. Achei interessante conhecer e, por um acaso, achei muito interessante ir vendo que a região Valadares, Caratinga e Ipatinga não tinha ninguém da minha especialidade, era uma região muito carente com a especialidade, achei prudente vir para a região e desenvolvemos, implantamos aqui vários protocolos, fomos pioneiros na cirurgia torácica, na propedêutica, na pesquisa do aparelho respiratório, do tórax, e além dessa região desenvolvemos também, fomos pioneiros também nas cirurgias por vídeo, tanto do aparelho digestivo quanto do aparelho respiratório na região. Isso foi em 1991.
Daí em diante, a videocirurgia tomou todo um vulto no cenário internacional e nacional. E é muito menos invasiva, né? São cirurgias menos invasivas e realizadas com a mesma técnica de uma cirurgia convencional. Né? E hoje, claro, me sinto muito mais confortável em realizar um procedimento por videocirurgia do que uma cirurgia convencional em função do trauma mínimo e a capacidade de resolução, às vezes, muito maior em cirurgias com detalhes técnicos, né, que você tem ali uma composição do componente óptico que amplia a imagem para você em até 30 vezes ou mais o tamanho original de uma estrutura anatômica. Né? Muito bem. Eu quero terminar esse primeiro bloco, doutor, e nós temos pouco tempo para isso, falando um pouco, o senhor é pecuarista, cafeicultor, quem que é o doutor João fora da mesa de cirurgia? O doutor João como qualquer pessoa, um vínculo muito forte a uma família muito estruturada e daí em diante, por influência de pai e irmão, acabei me envolvendo com atividades da agropecuária, do agronegócio, são estruturas de porte médio. E aí você dá o seu feedback social, né? Você gera empregos, né? Você gera produtos de qualidade. Né? Nós temos hoje, na cafeicultura, nós temos aí já classificações do nosso café aí, com notas interessantes no cenário nacional. Bacana. É uma maneira também de desestressar, né, doutor? Um desestressar e ao mesmo tempo não, né? Acaba se tornando outro tipo de estresse. Você acaba transferindo o seu estresse. Né? Lembrei muito do doutor Eduardo. O doutor Eduardo era médico e ela também pecuarista, gostavam disso, né? Para a atividade nossa, né? Você tem que ter algo que desvincule você daquilo que está plugado 24 horas na saúde, né? Tá ótimo. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo? Claro. Você não sai daí? Nós estamos entrevistando o doutor João Batista, ele que é médico bariátrico. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora, pode assistir ao segundo bloco de uma entrevista sensacional com o Dr. João Batista, ele que é médico cirurgião bariátrico. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso e 1 em cada 5 pessoas já enfrenta a obesidade. Hoje estamos recebendo uma das pessoas que mais entende sobre cirurgias de redução de estômago na região, o Dr. João Batista Rodrigues. Dr. João, filho fazendo medicina também? Tenho. Então, casal, fazem medicina. Bruno, 22 anos, está agora no 7º período de medicina, e a Thaís, 20 anos, no 3º período de medicina. Influência do pai? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E de primos que tem também. Hoje na família temos mais médicos. Mais médicos, né? Fabrício. E eles estão fazendo medicina em que lugar? O Bruno faz medicina em Araguari. E a Thaís em Belo Horizonte. Na família. Muito bem. Vamos aproveitar esse início de segundo bloco agora para a gente diferenciar bem. Primeiro, entender o que é de fato a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica trata-se de vários peso, né? Então, trata-se de uma cirurgia que envolve modificações do peso. Né? Basicamente, esse é o conceito da cirurgia. Né? É para reduzir peso. Redução de peso. E está relacionado com o fato de comer muito? Quer dizer, o que a pessoa fala? Eu como pouco e engordo. Aí faz a bariátrica e funciona. Na verdade, a obesidade ela é multifatorial. Não é simplesmente comer muito. Se a gente for um raciocínio muito simplório, em tese, o que a gente gastaria, o que se perderia, a gente deveria equilibrar na alimentação, ingesta, ao que se perde no dia em termos de caloria. Mas não funciona totalmente assim, né? A gente gostaria que fosse assim. Porque tem influências de fatores genéticos, né, que interferem com o nosso metabolismo. Então, é um raciocínio muito simplório dizer que uma pessoa é obesa porque come muito, entendeu? É uma doença multifatorial, ou seja, não é simplesmente o fato de comer muito. Muito bem. Está relacionado a outros fatores aí, né? Sim. E qual que é a diferença, doutor, entre a bariátrica e a cirurgia metabólica? O conceito de cirurgia metabólica foi um desenvolvimento com os resultados da cirurgia bariátrica.
E faço aqui uma observação que a metabólica hoje visa muito o controle e um grande número de pacientes, mesmo a remissão completa do diabetes e doenças metabólicas, né, associadas à obesidade ou fatores endocrinológicos, como dislipidemia, que é a doença do colesterol alto, né, a diabetes, como eu já disse, que é a glicemia, a glicose alta, né, mas tem outras doenças metabólicas, né, que se manifestam associadas à obesidade, que melhoram após a cirurgia e às vezes ocorre a remissão completa. Muito bem. Quais são os pré-requisitos para a pessoa se submeter à cirurgia? Eu queria aproveitar para entender um pouco sobre a questão do peso. Sei porque minha filha fez a cirurgia bariátrica há alguns anos. Eu me lembro que na época, talvez é um padrão que tenha alterado, mas na época ela pesava 110 quilos, me parece, o médico falou, tem que atingir primeiro 120 quilos. Isso é uma questão pessoal ou isso é uma exigência? Olha, isso é uma coisa de induzir um paciente a engordar para atingir uma meta para operar, não é aconselhável. Porque todo ganho ponderal acaba trazendo como consequência no corpo do paciente alterações metabólicas e às vezes bem mais graves do que a pessoa tem naquele momento da obesidade. Entendi. Então isso em princípio não é uma boa conduta e não se aconselha isso mas aos pacientes. Qual que é o peso, o índice de obesidade, quer dizer, considerado ideal para se fazer? A Organização Mundial de Saúde e aqui no Brasil também, além disso, a Agência Nacional de Saúde consideram como padrão para indicação da cirurgia bariátrica pessoas que têm massa corporal acima de 40. Para se chegar a isso, a esse resultado, você pega a altura, multiplica pela altura e o fator resultante ali, você divide o peso. Quer dizer, o peso pelo fator do resultado de altura por altura. Para achar Aí isso. você vai ter um resultado de superfície corporal. Então, quando a pessoa tem uma massa de 40 quilogramas por metro quadrado, quer dizer, ela tem uma obesidade extrema. E essa é uma obesidade de alto risco. Muito bem. E, além disso, algumas questões, alguns fatores mesmo relacionados à saúde, né? Sim, com certeza. Isso aí sei lá, de diabetes, problema cardíaco, sei lá. Então você está falando agora da cirurgia metabólica, né? Muito bem. E da cirurgia bariátrica. A bariátrica conceitualmente é peso. Peso. Tá. A cirurgia metabólica já o conceito muda. Além do peso, as doenças associadas. É claro que o paciente a pessoa que tem uma massa corporal de 40 quilos por metro quadrado aí, ela tende a ter mais doenças metabólicas. Né? São doenças cardiovasculares, doenças do aparelho digestivo, são doenças que podem trazer consequências graves até para a expectativa e a qualidade de vida da pessoa. Então, se você considerar o risco que a pessoa tem com a massa corporal de 40 acima, na expectativa, na redução da expectativa de vida, da qualidade de vida dela, e ponderar o risco de submeter a um procedimento cirúrgico, justifica-se, então, a intervenção cirúrgica. Muito bem. É assim que é o raciocínio básico da Organização Mundial de Saúde e da Agência Nacional de Saúde. Porém, quando se trata de doença metabólica já instalada, aí muda-se o conceito. Atualmente, aceita-se 35 de massa corporal acima, diabetes médio, difícil controle, dislipidemias, doenças do colesterol e também doenças como hipertensão arterial, na mulher o ovário policístico e outras tantas comorbidades, né, como insuficiência venosa periférica, as varizes, né, doença do refluxo, que é uma patologia extremamente prevalente no nosso meio, né, e as consequências do refluxo para o organismo. Muito bem. Eu queria falar um pouco da multidisciplinaridade que existe nessa cirurgia, pelo menos pós-cirurgia, porque é uma mudança de vida, né? Quer dizer, as pessoas que eu encontro que fizeram a bariátrica, elas falam, gente, eu sou outra pessoa. Então, assim, elas tinham um problema de baixa estima, a pessoa melhora, fica com o corpo melhor, a roupa fica mais adequada, que é a questão toda. Mas tem toda a questão nutricional, psicológica, não é isso? Esse acompanhamento é importante. A obesidade é uma doença de tratamento, muito bem colocado você, multidisciplinar. Não é a doença que um único profissional, um único especialista vai conduzir. Como te disse,
A obesidade não é resultado do simplesmente alimentar. Envolve qualidade, envolve fatores comportamentais. Por isso a necessidade de se envolver nutrólogos, psicólogos, psiquiatras, né? E envolver cirurgiões, envolver até outras especialidades que não são levadas em considerações, como fonoaudiólogos, porque uma das coisas que a gente vem desaprendendo é mastigar para alimentar, que o processo digestivo inicia-se na forma mecânica da mastigação, né? O estímulo alimentar inicia-se pelo estímulo olfatório e visual, não é? Então, são todos esses fatores que interferem, claro, a qualidade do alimento e a quantidade interferem, mas fatores endocrinológicos, genéticos também. Então, é uma doença multidisciplinar. Muito bem. E o que leva algumas pessoas a recuperarem peso, doutor? Porque a gente vê a pessoa fez a cirurgia, perdeu peso e depois volta, está parecendo que não fez a cirurgia. O reganho ponderal é resultado de uma má condução do pós-operatório. Muito bem. E essa má condução é exatamente pela não vinculação do paciente a todos esses profissionais que nós acabamos de falar. Muito bem. Entendeu? Porque a cirurgia, ela é eficiente. Está resolvida, achou que acabou. Sim, a cirurgia é eficiente. Qual é o conceito de sucesso em uma cirurgia bariátrica? É aquele paciente que ao final de 5 anos atingiu uma meta de perda ponderal em torno de 40% do excesso do peso. Ou seja, ele perdeu agora 60 quilos. Depois de 5 anos, se ele reganhar aí 20 quilos, está dentro da expectativa do conceito de sucesso. Agora, as pessoas raciocinam de forma simplória. Vou simplesmente operar. Não, operar é o ato fácil da situação. É a parte fácil. Operar o estômago e intestino é o lado fácil. Quem ganha esse peso, ele retorna ao peso inicial ou continua gordinho? Pode retornar, reganhar totalmente. Tem pacientes que reganham tanto que superam até o peso inicial de pré-operatório. Mas esse paciente pode voltar para a cirurgia? Olha, existem as cirurgias revisionais. São cirurgias extremamente controvertidas, né? É o grande fator de debate hoje nos congressos, cirurgias revisionais. E, na verdade, o cirurgião acaba ficando perdido, porque o ideal mesmo é um sucesso obtido na primeira cirurgia, né? As cirurgias revisionais, elas têm critérios próprios para serem indicadas. Então, não é qualquer paciente que será submetido a uma cirurgia revisional. Tá ótimo. Então, vamos fazer um breve intervalo. Você não sai daí, nós voltaremos já com o terceiro bloco. O doutor João Batista, ele que é cirurgião bariátrico. Não saia daí, nós voltamos já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Um programa transmitido pela Supercanal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. De acordo com pesquisas, aproximadamente 30% da população mundial é obesa. A obesidade tem sido uma realidade crescente, principalmente entre os jovens. Estamos iniciando esse terceiro e último bloco do programa, conversando com o doutor João Batista, ele que é cirurgião bariátrico e aqui de Caratinga. Doutor, nós temos duas questões aqui apresentadas por telespectadoras. E a primeira delas é da Márcia. Eu queria que o senhor ouvisse, por favor, e respondesse. Meu nome é Márcia. Queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor João. Eu tenho 107 quilos e a minha altura é 1,52. Eu posso fazer cirurgia bariátrica? Qual o risco que eu corro fazendo ela? Olá, Márcia. Obrigado pela sua pergunta. Você sim pode se submeter e tem indicação de cirurgia bariátrica. Com relação aos riscos da cirurgia, são riscos que são existentes em qualquer cirurgia do aparelho digestivo na conjuntura atual. E os riscos de se submeter a uma cirurgia bariátrica, eles superam em muito o risco que você tem com a sua obesidade extrema. Então, quanto à questão de risco, são cirurgias realizadas por videolaparoscopia com baixo risco, mas que, é claro, você tem que fazer todos os exames pré-operatórios, avaliações de pré-operatório, para ver o potencial de riscos
nessa cirurgia para você. Beleza. A segunda telespectadora nossa, doutor, é a Lorena Soares. E vamos ver a dúvida da Lorena. Doutor João, eu sou a Lorena, tenho 30 anos. Tenho muita vontade de fazer a cirurgia bariátrica, mas eu tenho algumas dúvidas. Uma delas é se a cirurgia é reversível ou não. E uma segunda dúvida é que a gente ouve muito comentar a respeito da queda de cabelo em pessoas que já operaram. E como eu já tenho essa queda de cabelo, eu gostaria de saber se isso é um mito ou se é realidade. Lorena, obrigado pela sua pergunta. A cirurgia bariátrica, uma grande parte dela, das cirurgias hoje protocoladas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, pode sim ser reversível. Então, agora, existem critérios de reversibilidade. Com relação a outra dúvida sua, que é a perda de capilar, aí você tem que avaliar, porque a perda capilar, ela é normal no nosso corpo, e claro que está relacionado com fatores nutricionais. Agora, tem outros fatores que são responsáveis pela queda do cabelo. Não quer dizer obrigatoriamente que quem submeteu à cirurgia bariátrica vá ter queda de cabelo. Uma grande parte dos pacientes sim tem, mas a partir do momento que o organismo se estabiliza na perda ponderal e o paciente que faz um acompanhamento nutricional correto, isso não acontece. Geralmente é resultado da desnutrição por má condição do pós-operatório. Doutor João, o senhor é um dos pioneiros em cirurgias por vídeo, no Vale do Aço e na bariátrica por vídeo. Quais são os principais avanços desse procedimento? Olha, as cirurgias, como são realizadas tecnicamente, elas são realizadas desde a década de 50. Tecnicamente, o que fez com que a cirurgia tomasse o grande vulto, a grande expressão, não só no Brasil como no exterior, foram os componentes tecnológicos de aparelhos que a gente trabalha, que são instrumentais cirúrgicos hoje, uma tecnologia extrema que permite o cirurgião realizar o procedimento com uma segurança extrema em termos de hemostasia, cortes, suturas, cicatrização. Então, e agora vem a robótica aí, que inclusive mal começou e já está sendo suplantada por outras tecnologias, porque são táticas de abordagem dos órgãos em que a gente utiliza uma interface de vídeo e câmera em instrumentais, que são instrumentais que permitem o acesso em regiões sem necessidade da presença da mão diretamente, mas que transmitem para as mãos do cirurgião experiente praticamente a acessibilidade tátil de se pegar um órgão e manipular um órgão. É claro que essas cirurgias, elas estão assim, muito vinculadas à experiência, de quem realiza, de quem executa os procedimentos. E para isso exige, claro, um treinamento muito grande, uma curva de aprendizado, que a gente tem investido muito nela. Então, eu sou preceptor de cirurgia, treino cirurgiões do Vale do Aço em cirurgia bariátrica e outras. Então, considero que o cirurgião bariátrico ou o cirurgião para qualquer cirurgia videolaparoscópica ou toracoscópica, na curva de aprendizado, ele tem que ter no mínimo 50 procedimentos para poder alçar o voo de forma independente. Muito bem. Porque não são procedimentos isentos de complicação. Tá. Nós vimos aqui que o Brasil é o segundo país em número de cirurgias bariátricas no mundo, é isso? Isso. Depois dos Estados Unidos. Devemos entender também que é o país que tem mais gente obesa, quer dizer, um dos que tem mais obesos no mundo é o país, é o Brasil. Obesidade é um problema de saúde pública? Sim, sem dúvida. Você mesmo citou no início, aí, 30% da população ou mais está acima do peso. E considerar que todas as doenças metabólicas que vêm como consequência do ganho ponderal estão aumentando. Diabetes mellitus tipo 2, distúrbios de colesterol, a hipertensão arterial. E qual é o custo disso? Do próprio SUS, Do próprio sistema. E quando o SUS, então ele baixa a idade mínima de 18 para 16 anos e autoriza também a cirurgia por vídeo, ele está facilitando o acesso, com certeza. Está facilitando o acesso. E agora nós estamos com uma outra fronteira, que é o paciente com IMC de 30 acima, que já é considerado indicação quando portador de doenças metabólicas graves. E esses trabalhos têm sido conduzidos por pioneiros no Brasil, empreendedores no Brasil de pesquisa, nos grandes grupos de São Paulo,
né, do Rio Grande do Sul, expressões nacional e internacional brasileira que se destacam como grandes cirurgiões na causa da obesidade e das doenças metabólicas, né? Então foi hoje praticamente definido em reuniões internacionais compostas por nutrólogos, endocrinologistas, cirurgiões, ou seja, reuniões multidisciplinares, chegou-se a um consenso que a cirurgia metabólica ela vai ser um procedimento bem executado, de forma criteriosamente avaliada no pré-operatório, em pacientes com massa corporal de 30 acima, que são pacientes que têm doenças metabólicas severas. Então, isso é importante dizer, isso inclusive já foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, mas ele está em vias de aceitação das operadoras, né, do sistema de saúde nacional, né? Mas esse é o cenário que a gente encontra hoje. O senhor acredita que o custo para tratar dos problemas causados pela obesidade, eles são maiores do que os custos envolvidos nas bariátricas? Com certeza. É mais As barato, tecnologias implantadas inicialmente nas cirurgias eram tecnologias muito caras, as baratearam demais. Então você vê uma cirurgia hoje que custa, vamos supor aí, em média, $10 mil, em média, o custo operacional dela. Veja quanto ficará para o paciente, para o sistema, ele usar medicações diárias por todos os anos da sobrevida, entendeu? E a qualidade de vida, a capacidade de produção desse paciente, as complicações, as necessidades de internação, né? E todo o que envolve o gasto do sistema público com a saúde e as doenças metabólicas é muito superior ao custo de uma cirurgia. Eu queria tratar de outro assunto agora. A gente percebe em alguns casos que a pessoa passou pela bariátrica, ela desenvolve um tipo de compulsão. E alguns até por questões relacionadas ao alcoolismo, né? É comum encontrar o paciente bariátrico que passa a tomar mais cerveja que o normal. Na verdade não é comum. Isso é resultado daquilo que eu falei no outro bloco. É o resultado de uma condução inadequada do pós-operatório. É o raciocínio simples de que operando resolveu. Não é assim, né? O paciente portador de obesidade, ele é um paciente que requer uma avaliação e um acompanhamento multidisciplinar. Se assim não o fizer... Acompanhamento psicológico... Se assim não fizer, vai estar fadado a complicações do pós-operatório relacionadas a distúrbio nutricional, como queda de cabelo, relacionadas a distúrbios comportamentais, como desenvolvendo aí ou fobias ou até mesmo distúrbios de personalidade, né? Eu tive pacientes que tiveram um conflito importante, profissionais diferenciados tiveram conflito pessoal, porque não se viam, não se achavam como a mesma pessoa, tiveram uma crise de identidade em pós-operatório, mas isso foi administrado, né? É necessário que o paciente bariátrico, pós-operatório dele, seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, o que nós temos que evoluir é para centros multidisciplinares no acompanhamento do pós-operatório. Muito bem. Né? Hoje a gente simplesmente tem uma avaliação pré-operatória inicial, mas os pacientes tendem a perder o vínculo uma vez que esteja realizada a questão bariátrica. E a cirurgia não é estética. A cirurgia tem como consequência um resultado estético, mas a cirurgia ela é funcional. Funcional. Oh, bacana. Nosso tempo, doutor, está acabando, mas eu tenho uma dúvida aqui que eu queria tirar rapidinho antes das considerações finais do senhor, a questão do anel. Tem gente que passou pela cirurgia, cortou o estômago, eu não entendo bem o termo, mas colocou um anel também. Me parece que esse anel hoje não é mais recomendado. Como é que está essa questão? Toda patologia em meio médico em que você tem N opções para tentar resolver a questão, você pode ter certeza que nenhuma delas é 100% eficiente. Então, ainda como te disse, existem muitas controvérsias nas cirurgias, nas técnicas, nos resultados, na cirurgia revisional. E essas cirurgias, elas são resultados de processos de evolução, de adaptação de técnicas de cirurgias antigas. Cirurgias bem mais antigas do que do século XX. São cirurgias que foram estabelecidas no século XIX,
que eram as gastrectomias, as enterectomias e os seus desvios, né? Então é claro que isso é um processo evolutivo. O que você sabe hoje é o seguinte, os resultados da cirurgia bariátrica, com ou sem o anel, são os mesmos. Muito bem. Então, em função da presença de muitas complicações relacionadas ao anel, estão evitando se colocar o anel bem. Mas tem algumas equipes que preferem, ou alguns pacientes que por se sentirem inseguros, requisitam a colocação do anel. Mas isso aí não está vinculado ao resultado da cirurgia. Tá bom. Doutor, nós damos 1 minuto para as suas considerações finais. Pode fazer uso da nossa câmera, por favor. Deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV. É a oportunidade que a gente aproveita, né, de deixar bem claro que a cirurgia bariátrica não é estética. O resultado estético é consequência. A cirurgia bariátrica é uma responsabilidade mútua do médico e do paciente. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, a parte cirúrgica é a parte fácil. A cirurgia comportamental, mental, que eu brinco assim com eles, é a parte difícil. Então, esse compromisso, esse contrato mútuo, ele tem que ser assinado e honrado por ambas as partes. É o médico no suporte da cirurgia e o paciente no interesse em se cuidar no pós-operatório. Porque o sucesso da cirurgia depende, em 99%, do paciente no pós-operatório. Se vincular a equipes multidisciplinares. E a gente está desenvolvendo na região uma ideia de se criar um centro multidisciplinar com suporte educacional, né, para que a gente tenha um sucesso total nesse sentido com os pacientes, para que ninguém se frustre e não se sinta incompetente pelo mau resultado de uma cirurgia. Isso aí simplesmente é porque a pessoa ou o paciente não se dedicou ao pós-operatório como foi orientado previamente nos pré-operatórios, né? Há uma necessidade extrema desse vínculo multidisciplinar. E é um contrato a longo prazo. Eu costumo falar com os pacientes, nós temos um contrato aí que é um verdadeiro casamento no civil. Vai ser bem sucedido ou não, de acordo com a participação dos membros. Então, na verdade, é isso aí. E médico e paciente vão acabar se encontrando por muito tempo. Por muito tempo. Bacana. Muito tempo. Doutor João, muito obrigado. Foi uma honra muito grande recebê-lo aqui no Começo da Prazer Conversa. é todo nosso. Nosso espaço aqui está sempre aberto para uma boa prosa sobre o assunto. E nós à sua estaremos disposição. sempre à disposição para poder esclarecer das situações controversas, principalmente nessa situação Bacana. que é a cirurgia bariátrica. Muito obrigado. E você que acompanhou aí o Começo de Conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.